Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, aqui é o Valério e hoje eu vou ensinar para vocês sobre o trigêmino e o nervo vago, tá certo? Então vamos lá, importante, sobre o trigêmino e o nervo vago, por que a gente estuda eles em separado? Porque eles têm uns trajetos meio bem peculiares, certo? Então, primeiro, que o trigêmino é um paracranial que ele é misto, ou seja, ele é motor e ele é sensitivo ao mesmo tempo. A função motora do trigêmino vai estar encarregada da inervação dos músculos da mastigação, que são 4, músculo temporal, músculo masseteiro, músculo pterigoideu medial e músculo pterigoideu lateral, que é o único músculo da boca, que é o único músculo da mastigação que é responsável por abrir a boca. Sensitivamente, o que o trigêmino faz sensitivamente? Ele dá inervação da cara, dos senos e dos dentes, certo? E também o trigêmino ele participa da sensibilidade táctil da língua, né? Dos 2 terços anteriores da língua, ou seja, quando a gente toca o dedinho na língua, a gente está evocando a participação do nervo trigêmino. Então, a origem aparente do trigêmino, essa é uma das origens aparentes mais bonitas, né? No caso, que é a cara anterolateral del puente. A gente vai falar que nasce 2 cordones, um grosso sensitivo e um fino motor. O próximo passo é a gente falar que a fibra sensitiva ela vai terminar no gânglio de Gasser, enquanto que a fibra motora vai passar por debaixo do gânglio de Gasser, onde vai se unir com V3. Então, se a gente fosse fazer um desenho prático disso aqui, porque não tem um desenho prático, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho o gânglio de Gasser aqui, eu tenho o cordão grosso, ele vai terminar no gânglio de Gasser, tá? Estou fazendo aqui o cordão grosso, isso aqui é para identificar o cordão grosso. E aí o cordão fino, ele vai passar logo por debaixo do gânglio de Gasser, tá? Passa por debaixo do gânglio de Gasser. E aí eu tenho que continuar aqui falando que o gânglio de Gasser ele vai dar 3 ramas, V1, V2 e V3, certo? Só que o que a gente tem em conta aqui? Que a rama motora, ela se une com V3, certo? Então, basicamente é isso. Então eu tenho o trigêmino ele vai nascer da cara anterolateral del puente, ou seja, vai nascer 2 cordones, um grosso sensitivo e um fino motor, enquanto que no próximo passo a gente vai falar que essa fibra sensitiva grossa, ela termina no trigêmino, no gânglio de Gasser, ó, termina aqui no gânglio de Gasser, essa fibra grossa do trigêmino termina no gânglio de Gasser, e por debaixo desse gânglio de Gasser vai passar a fibra motora, porque a gente já falou que nascia 2 cordones, então vai passar por debaixo do gânglio de Gasser e se unindo com V3, certo? Isso aqui é o que a gente tem sobre o nervo trigêmino até essa parte aqui. Então aqui é V3, só para ficar bem bonitinho aqui, V2 e V1. Só um pouquinho. Agora é complicado porque tudo que eu botar aqui vocês vão ouvir, escutar todo mundo junto. Ah, ok. Tirando os contratempos. Sempre tem um contratempo, né? Impressionante. Então vamos lá. Aí a gente chegou até o passo 2, né? A gente identificou que do gânglio de Gasser vão sair 3 ramas, que é V1, V2, V3. V1 é o nervo oftálmico, V2 é o nervo maxilar e V3 é o nervo mandibular, certo? E daqui para frente agora, cada um dessas ramas do trigêmino vai ter um trajeto específico, que é isso que a gente vai focar no dia de hoje, certo? Então eu vou começar falando agora sobre... Deixa eu só voltar um aqui e salvar aquela imagenzinha ali. Pronto. Então, agora a gente vai focar no quê? A gente vai falar primeiro do V1, né, que é o nervo oftálmico, que é a rama do trigêmino. Então, ele vai ser sensitivo para a pele da região supraorbitária e da mucosa das fossas nasais, certo? Então, aqui, qual é o detalhe? Então,
O trajeto ele vai começar do gânglio de Gasser, ele se dirige para a fossa cranial média, se relaciona com o seno cavernoso, a artéria carótida interna, vai se dividir em seguida em 3 ramas, né, antes de entrar na cavidade orbitária, vai dar o nervo nasociliar, o nervo frontal e o nervo lacrimal. O nervo nasociliar ele entra pela cavidade orbitária, pela fissura orbitária superior, por dentro do anis de Zinn. O nervo frontal vai entrar pela cavidade orbitária, por fora do anis de Zinn. E o nervo lacrimal vai entrar na cavidade orbitária, pela fissura orbitária superior, por fora do anis de Zinn. Tá? Então, todos eles entram pela fissura orbitária superior, só que 2 deles, o frontal e o lacrimal, entram por fora do anis de Zinn, e o nervo nasociliar entra por dentro do anis de Zinn. Com respeito ao trajeto do nervo maxilar, que é V2, então, nervo maxilar V2, que é a rama do trigêmino, ele é sensitivo para a pele da região geniana, né? Então, ele vai começar do gânglio de Gasser, ele vai sair do endocrânio pelo agorreiro redondo, ele vai entrar na fossa ptérigo-maxilar, se relaciona e vai se dirigir para a cavidade orbitária, por onde ele vai ingressar pela cavidade orbitária, pela fissura orbitária inferior, certo? E ele vai continuar passando da fissura orbitária inferior como nervo infraorbitário. E aí ele vai dar suas ramas colaterais, que é o ramo orbitário, dentário anterior, dentário médio, dentário inferior e o nervo esfenopalatino. O nervo infraorbitário ainda ele vai dar ramos terminais na região geniana, que é a região palpebral, labial e nasal, certo? Então aqui a gente acabou de falar do V2 do trigêmeo. A rama V3 ela vai falar no que diz respeito aos músculos mastigadores, ao peristafilino externo e ao músculo do artício. Lembrar que esse peristafilino externo é o único dos... são 10 músculos do velo do paladar, o peristafilino externo, ele é o único que vai ser inervado pelo nervo trigêmeo, certo? Lembrar que são 10, mas que todos são pares, tá? Então, são 5, mas eu tenho que lembrar que dos músculos do velo do paladar, eles são pares, tá? Então, eu tenho 5 músculos agrupados em cada um com seu par. Né? Então, porque eu tenho um do lado direito, um do lado esquerdo, assim, para ficar bem entendido. Sensitivamente, a rama V3 vai fazer o quê? Ela vai para a região mandibular, para a articulação temporomandibular, para o conduto auditivo externo, para a glândula parótida, para os 2 terços anteriores da língua e dentários inferiores e para a beijão de Laurir, certo? Então, isso aqui é importante, tá bom? A gente vai ver que ele também vai se originar a partir do gânglio de Gasser, né? Como todos os outros 2, como V1, V2 e V3, né? Todos eles partem do pressuposto que estão saindo do gânglio de Gasser, que é aquela imagem que eu tinha desenhado aqui para vocês verem. Aí ele vai sair do endocrânio pelo agorreiro oval, ele vai entrar na fossa ptérigo-maxilar e aí dá suas ramas, né? Então as ramas terminais vão se dividir em 2 troncos, um tronco anterior e um tronco posterior. Você vê que aqui é um trajeto um pouquinho mais complicado, porém, você pode dar fim nele dizendo, professor, o mais importante aqui é que ele vai para os músculos da mastigação. E aqui, depois que você fez todo esse caminho aqui, que ele entra na fossa ptérigo-maxilar das suas ramas, você diz, olha, e uma das ramas dela vai para os músculos da mastigação, que vai dar conta do músculo maceteiro, temporal, maceteiro, pterygoideu medial, pterygoideu lateral. Pronto. Tá? Das coisas que tem que ficar clara, né? Então ele vai dar um tronco anterior, um tronco posterior. O do tronco anterior a gente pode considerar os ramos externos, que é o temporomaceterino, né? Que vai dar ramos auriculares, musculares, temporal profundo posterior. O temporal profundo médio dá ramos musculares. O temporobucal dá ramos mucoso, temporal, profundo anterior e pterygoideu lateral. Deixa eu ver aqui. Não, tem problema, repito. É o seguinte, aqui é importante saber assim, ó, que você, na hora da prova, você conduz da melhor forma possível. E como o V3 é a parte que é mais enrolada dos 3, que tipo, o professor pode querer te levar para qualquer lugar aqui. E aí o detalhe é você escolher para onde você vai. Então, tipo assim, você chegou no passo 3 ali, que é entra na fossa ptérigo-maxilar e dá suas ramas. Legal. E aí você diz assim,
E dentro das mais importantes que a gente pode citar é a inervação que vai para os músculos da mastigação. Ah, e como é que vai isso? Ah, vai para tal músculo e tal músculo. Pronto. E aí você já encerrou, entendeu? Aí, diferentemente de que você falar só isso, e ele vai querer te perguntar quais são os troncos, anterior e posterior, e aí você já está colocando de uma maneira bem mais retilínea, né? Sem ficar preocupado com para onde ele pode te levar. Então, ele vai ser dividido em dois troncos, tronco anterior e tronco posterior. Tronco anterior eu já falei, tronco posterior vai ser o tronco comum pterigoideu interno e externo, que é o mesmo que pterigoideu lateral e pterigoideu medial. O músculo do martício, ramos internos. E a gente vai ter o aurículo temporal, que são os ramos posteriores. O nervo dentário inferior, que vai para o alveolar inferior. O nervo lingual, que ele inerva sensitivamente a mucosa da língua, né, por delante da veia lingual. Então, pronto. Esse aqui são, no que diz respeito a V3 do nervo trigêmeo. Agora vamos falar de um dos pares craniais mais complexos e com o maior trajeto, tá, de todos os pares craniais, porque, inclusive, a gente diz que ele é um par cranial misto e que ele é o que tem a maior extensão, porque imagina, ele começa no crânio e ele vai terminar nas vísceras do abdômen, né? Então, ele é bem grande. Então, para a gente poder entender para o seu estudo melhor, o nervo vago é separado em 3 trajetos. Trajeto cervical do nervo vago, trajeto torácico do nervo vago e trajeto abdominal do nervo vago, certo? Então, vamos para o trajeto cervical do nervo vago. Então, começa no surco retroolivar. Ele vai sair do endocrânio pelo agorreiro jugular, né? Ele vai sair do agorreiro jugular, fazendo companhia para os pares craniais 9, 11 e a vena jugular. Penetra no espaço vértebro-maxilofaríngeo, na porção retroestiloidea, vai acabar formando parte do paquete vasto-nervioso do queixo, e durante todo o seu trajeto, ele vai ter o mesmo recorrido, o mesmo percurso. Só que isso vai ser alterado quando ele chegar aqui, ó, na articulação externo-condroclavicular. Eu vou fazer um sinal aqui, só para vocês terem uma ideia de onde é que é, mais ou menos aqui assim. Ele vai sofrer essa mudança, tá? A nível da articulação externa condroclavicular. Por quê? Porque daí eu vou dividir o nervo vago, ó, para seu estudo, ele vai ter 2 coisas que vão diferir ele bastante. Olha só, vou pintar aqui o nervo vago. Então, o nervo vago, ó. Então, começo a ver aqui. E aí, qual é o detalhe do nervo vago? O detalhe do nervo vago é o seguinte, ó. Enquanto que esse aqui, cervical, não dá rama nenhuma, esse aqui dá. Então, por exemplo, assim, o que acontece? Então, aqui a gente vai ver que o nervo vago direito vai dar uma rama. Até vou fazer com um risco mais sutil, para ficar mais claro. Ó, então, aqui ele dá uma rama. A rama que vai ser dada do nervo vago esquerdo vai ser na região torácica, certo? E os dois vão ter o mesmo nome. Deixa eu colocar aqui de um jeito que fique melhor. Peraí. Eu quero que fique bem claro para vocês poderem ver isso aqui várias e várias vezes. Ó, vou colocar aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou fazer. Agora sim, vou fazer o. Ó, então, aqui ele vai fazer isso aqui. E aqui ele vai fazer isso aqui. Peraí. Tá? O que é isso? O que eu tenho que entender aqui do nervo vago? Primeiro, que está me dizendo o seguinte, essa rama que está saindo do nervo vago no trajeto cervical, isso vai ter um nome. Esse é o nervo laríngeo recorrente direito. Nervo laríngeo recorrente direito. Que é esse aqui, que eu vou marcar com uma seta para vocês verem. Ó. O nervo laríngeo recorrente é esse aqui, direito. Tá? Que é o mesmo que a gente está vendo aqui, ó, nesse outro desenho aqui, ó, deixa eu ver aqui, acho que aqui não vai estar aparecendo. Aqui eu acho que aqui no desenho ele está aqui, ó. Eu vou nesse desenho aqui eu vou pintar o nervo laríngeo recorrente de verde, só para vocês conseguirem diferenciar ele, ó, ele está vindo aqui e aqui.
E aqui, só para deixar igualzinho, eu vou deixar de verde também, só para... Tá, agora eu achei. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, o nervo laríngeo do outro lado. Tá? Pronto. Aqui é importante só fazer um ACAPT, porque assim, o que que acontece? Isso aqui tá passando, eu vou fazer como se tivesse um cortezinho básico aqui, ó. Porque ele tá passando atrás dessas estruturas, tá? Ele não tá passando na frente, ele tá passando atrás. Já expliquei para vocês que em anatomia, essa linha pontilhada significa que a estrutura está passando atrás, certo? Então, o que que eu tenho que ter em conta aqui? O nervo vago direito, ele vai dar a rama do nervo laríngeo recorrente direito, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. E isso é o nervo laríngeo recorrente direito. E isso está saindo da onde? Isso está saindo do trajeto cervical. Enquanto que o nervo esquerdo não vai dar rama nenhuma no trajeto cervical. Ó. Se eu parar para olhar aqui, ó, no trajeto cervical não tem rama nenhuma que é dada aqui. Então, isso aqui é a primeira coisa que vai definir a diferença dos dois. O nervo vago direito dá o nervo laríngeo recorrente direito, e o nervo vago esquerdo, ele passa por delante da subclávia e não vai emitir rama nenhuma. Os dois vão ingressar no orifício superior do tórax, tá? Que o primeiro dia que nós tivermos uma aula presencial de novo, né? Por causa de força maior coronavírus, a gente está tendo aula só à distância. Mas na primeira hora que a gente tiver uma aula presencial, eu vou mostrar para vocês onde é que está esse orifício superior do tórax no Fabrício, tá? Então vamos lá. Do trajeto torácico, certo? Do trajeto torácico do nervo vago, o que que a gente vai ter? Então, vai passar no borde direito da tráquea, né? Então, passa pelo... já falando do trajeto do... Agora, o que que acontece? Só para ter claro isso. No trajeto do nervo vago, a partir de agora a gente vai falar trajeto do nervo vago direito e trajeto do nervo vago esquerdo. É por isso que tem uma sigla ali, D1, D2, D3, D4, que a gente está falando do nervo vago direito. E ali tem I1, I2, I3, I4, que a gente vai falar do nervo vago esquerdo. Ou seja, agora, como eles têm trajetos diferentes, a gente já vai chamar de maneira diferente. Então, o nervo vago direito, ele vai passar, depois que ele saiu do orifício superior do tórax, ele vai passar no borde direito da tráquea, justo por detrás da vena bracocefálica direita e a vena cava superior, certo? Então, esse é o lugar por onde ele passa. Daí, ele vai continua descendo, você vê que de uma transição para outra, que eu falar aqui, eu sempre vou falar a palavrinha sigue barrando, sigue barrando, sigue barrando, porque é sempre assim, ele continua, o trajeto do nervo vago, basicamente, ele vai continuar descendo. E sigue su trajeto descendente. Pronto, é a forma mais simples, mais rebuscada de falar, sigue barrando. Mas se você não conseguir falar e sigue su trajeto descendendo, pronto, fala, e sigue barrando. E aí ele sigue barrando ou sigue su trajeto descendendo, passa por detrás do bronco direito e aqui ele vai emitir numerosos filetes, tanto para o plexo pulmonar de um lado como o plexo cardíaco do outro, certo? Aqui a gente pode ver nitidamente aqui, ó, vou fazer essa guerra aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Lado direito, você vê que ele está dando o plexo pulmonar. Para o lado esquerdo, ele está dando o plexo cardíaco, ó. Está dando plexo cardíaco, certo? Só para vocês poderem entender como é que funciona isso aqui, tá? Então, ele dá plexo pulmonar de um lado, plexo cardíaco do outro. Sigue su trajeto descendendo, né? Sigue su trajeto descendendo ou sigue barrando. Agora, depois que ele passa, que ele deu esses dois plexos pulmonares e cardíaco, ele segue descendendo e agora ele se faz posterior ao esôfago e vai dar o plexo esofágico. Mais uma vez, linha com descontinuidade, ou seja, essas linhas com tracejadas, elas indicam o quê? Elas indicam que a estrutura está passando por detrás, certo? E aí, depois que ele dá o plexo esofágico, ele vai terminar na porção torácica, termina no hiato esofágico, certo? Então, esse aqui terminou o trajeto torácico do nervo vago direito. O nervo vago esquerdo, o que que acontece? Ele vai passar por delante do arco da aorta e vai emitir o nervo laríngeo recorrente esquerdo abraçando o arco da aorta. Quando a gente fala abraçando o arco da aorta, a gente está querendo dizer isso aqui, ó.
que ele vem aqui tá passando, e ó, aí vamos fazer o traçado aqui. Aí ele vem para cá, certo? Então ele passa abraçando a aorta por trás, tá? Por trás. Esse aqui é o verdadeiro safado, que ele dá um abraço por trás. O nervo laríngeo recorrente esquerdo, tá? Então, o nervo laríngeo recorrente esquerdo, lembrar que ele está sendo emitido no trajeto do nervo vago torácico, tá? Do lado esquerdo. Porque do lado direito já foi dado no trajeto cervical, né? Lembra que eu falei lá, nervo laríngeo recorrente direito, ele está sendo emitido pelo nervo vago direito, só que no trajeto cervical. E aí ele também vai continuar descendo, continua descendendo, vai passar por detrás do bronco esquerdo, e aí ele vai emitir numerosos filetes, ou seja, uma parte vai formar o plexo pulmonar de um lado e para o outro lado vai formar o plexo cardíaco do outro. O nervo vago sigue seu trajeto descendendo, ou posso dizer, continua barrando, sigue barrando, e daí ele vai se fazer anterior ao esôfago, e aí vai dar plexo esofágico, certo? E aí ele vai terminar o seu trajeto na porção torácica ou seja, sua porção torácica vai terminar quando ele chegar a nível do hiato esofágico, certo? Então pronto, isso aqui é importante. Aqui a gente vai falar do trajeto abdominal do nervo vago, né? Ou seja, já estamos chegando no fim, graças a Deus. Então, do trajeto abdominal do nervo vago, a gente agora vai falar o seguinte: a gente vai concentrar que o nervo vago que era direito agora é posterior, porque ele inverteu. Lembre lá, quando ele se faz posterior, se faz anterior, ele mudou a posição, né? Então, o que era direito agora é posterior. E o que era esquerdo agora é anterior, tá? Então, o que acontece? Por causa da torção que acontece no tubo digestivo na embriologia. Isso aí vocês vão ver mais adiante. Mas, a princípio, vocês têm que saber isso. Então, o trajeto abdominal ele começa no hiato esofágico, né? Então, quando terminar a porção torácica do hiato esofágico, aí vai começar já o trajeto abdominal. O nervo vago direito, que agora é posterior, ele vai dar ramas para a cara posterior do cárdias, ou seja, uma estrutura do esôfago, para o tronco celíaco e para a tuberosidade maior, que também pode ser chamada de curvatura maior, tá? Isso aqui, ó, só para vocês vão ver, a gente vai estudar estômago já já, ó. Essa parte aqui todinha que eu vou pintar agora de uma cor estrambólica. Eu gostei de pintar estrambolicamente com a caneta verde para extrapolar, ó. Tudo isso aqui é a cara curvatura maior do estômago, tá? Essa partezinha que eu tô colocando aqui, tudo isso aqui é cara maior, não. Tuberosidade maior ou curvatura maior do estômago, tá? Por outro lado, o que a gente tem? Gânglio semilunar. O que é o gânglio semilunar? Então, o gânglio semilunar é aquele gânglio que ele tem uma forma de meia-lua. Como vocês podem ver aqui, eu vou marcar ele para vocês olharem a primeira vez que a gente está falando do gânglio semilunar, ó. É esse aqui e esse aqui, tá? Gânglio semilunar. O que acontece? Esse gânglio semilunar, ele vai receber o nervo vago direito, né? E aí, o que vai acontecer? As fibras que estão chegando aqui do nervo vago, elas podem chegar, ou seja, a extensão dessas fibras que vão do gânglio semilunar, eles conseguem chegar no lugar mais longe, que é o ângulo esplênico do colo. Então, até o ângulo esplênico do colo, eu tenho inervação do nervo vago. Inclusive, vocês podem dizer que é o ponto mais longínquo do nervo vago, que é o ângulo esplênico do colo. Agora, quando a gente for falar do trajeto abdominal do vago, lado do nervo vago esquerdo, que agora é anterior, o que acontece? Ele se continua aqui do hiato esofágico, aí ele vai fazer o que a gente chama pata de cuervo, né? Ó, uma pata de cuervo. O anatomista tem o dom de ver coisa que a gente não vê, né? Essa porcaria aqui, ó, que eles falam que é a pata de cuervo, ó. Essa porcaria aqui, ó, pata de cuervo, certo? Aí vai formar a pata de cuervo, que uma vai para o cárdias, a outra vai para o fundus, são estruturas do estômago, tá? Cárdias e fundos são estruturas do estômago. E a tuberosidade menor, que é a tuberosidade menor, assim como é essa parte aqui, ó. Essa aqui é a tuberosidade menor, tá? Então,
É isso, é o que origina a pata de cuervo, tá? Que ela tá dando inervação para o estômago, para o cárdias, fundos e tuberosidade menor. E o nervo vago esquerdo, que agora é anterior, ele vai ter o seu ponto final aonde? Ele vai dar uma rama hepática, tá? Então, nervo vago esquerdo, que agora é anterior, vai dar uma rama hepática, certo? Pronto. Aí por hoje é só, pessoal. Deixa eu só